Promessa viva. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos os cabelos estão contados. Mateus 10:30. Afirma o evangelista Mateus que Jesus esclareceu: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Acrescentando logo em seguir: não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Paralelamente com uma série de promessas vivas formuladas aos homens, o Mestre deixou transparecer nos versículos acima, Mateus 10:30, o valor que as criaturas têm aos olhos do Criador. Na realidade, muitas pessoas que vivem ainda influenciadas por teorias já invalidadas, que longe estão de serem apregoadas como verdadeiras, descreem da paternidade misericordiosa de Deus, quando se defrontam com agudos problemas peculiares à vida humana. Problemas esses que não encontram equação quando encarados à luz da unicidade da existência do espírito na carne. Deparamos muito frequentemente com quadros lastimáveis de homens que, passando por duras fases expiatórias, apontam os céus como único responsável por essas desditas, chegando ao cúmulo de pôr em dúvida a equidade da justiça divina. Indubitavelmente, o homem que acredita na vida única do espírito na carne, quando faz ligeira análise entre a vida que leva e aquela levada por seus companheiros de jornada, chega à conclusão que Deus é extremamente unilateral, eivado de predileções e destituído de equidade na distribuição da sua justiça. E a situação torna-se ainda mais aguda quando se lê o Velho Testamento, no qual Deus nos é apresentado como um Pai cheio de parcialidade, ódio, de sentimentos de vingança, que chegou ao cúmulo de ter um povo eleito na terra. Indagações angustiantes são abafadas no recesso dos corações humanos. Por que tantas diversidades de aptidões, de caráter, de posição social e até biológica? Por que um homem sofre mais do que o outro? Por que um é abastado e o outro indigente? Um reside em um palácio e o outro no casebre? Porque um é portador de enfermidade incurável e o outro desfruta de saúde invejável, de grande bem-estar? Por que um vive apenas 1 ano e o outro 80? Quando se analisam essas anomalias à luz dos sentimentos de Jesus, das promessas vivas por ele formuladas, verdadeiros conflitos são gerados no recôndito da alma humana. Somente a lei equitativa da reencarnação poderá equacioná-los de modo satisfatório. Porque sofremos se nenhum pardal cai na terra sem o consentimento de Deus? Deleita-se o Criador com o sofrimento de todas as suas criaturas? Se este não é o caso, por que sofrem uns mais do que os outros? Serão uns melhores do que os outros? Ou mais bonitos aos olhos de Deus? E se não é esse o caso, por que faz ele nascer um dos seus filhos nas regiões mais atrasadas do mundo e outros nos países mais civilizados? Por que um ser ressente das coisas mais rudimentares da vida e o outro desfruta de benefícios de toda sorte, proporcionados pelo mais requintado progresso? Que fez um anjo para ser criado perfeito e de mal um demônio para ser criado e viver nas mais degradantes veredas do mal? Não representa isso o verdadeiro atentado contra a afirmação de sermos filhos de um Pai equitativo e a personificação do amor? Sim, à luz dos ensinamentos altamente consoladores do Espiritismo, com profundas ramificações no Evangelho de Jesus, as coisas são perfeitamente esclarecidas. Deixam de existir essas amargas indagações, pois todos passarão a saber que os sofrimentos expiatórios são consequências dos atentados e transgressões cometidas contra a lei de Deus em vidas pretéritas. O anjo atingiu a perfeição porque já percorreu o roteiro comum a todas as criaturas de Deus, vivendo milhares de vidas nos vários planos evolutivos que constituem as muitas moradas da casa do Pai. O demônio de hoje será o anjo do amanhã. As aparentes discrepâncias que encontramos na Terra são episódios de um processo evolutivo que jamais cessa,
Tanto pobre como rico estão vivendo fases de uma vida que invariavelmente se reveza. Não bastasse essas diversidades na vida da Terra, e a teoria da vida única agrava mais a situação do homem após a chamada morte. Segundo os ensinamentos e preceitos ensinados pelas igrejas, as almas boas iriam desfrutar nos céus a recompensa pelo bem que fizeram, ao passo que aquelas que foram más iriam sofrer no inferno de forma irremissível terríveis expiações pelo mal que praticaram. As mães desoladas, que tanto sofrem pelos filhos na terra, iriam gozar as delícias de um paraíso, enquanto seus filhos maus iriam gemer nos abismos infernais. E as consequências do mau uso dos bens que Deus, por excesso, nos deu. E aí fica um questionamento. Que mãe se sentiria feliz num céu beatífico, sabendo que as almas dos seus filhos queridos estariam experimentando os mais incríveis sofrimentos de modo eterno nos abismos infernais? Que filho se sentiria bem sabendo que seu pai ou seu irmão estaria sofrendo terrivelmente após a morte física de forma irremissível no império das trevas? Pela teoria da multiplicidade das existências do espírito na carne, ou melhor, pela lei da reencarnação, o espírito da mãe que desfruta de uma vida melhor nos planos espirituais terá certeza de que seus filhos pecadores, o seu esposo transviado, embora submetidos temporariamente aos sofrimentos expiatórios na erradicidade, unir-se-ão a ela um dia, quando através das inúmeras existências tiverem se depurado suficientemente, substituindo os vícios degradantes por virtudes santificantes. Até os cabelos de vossas cabeças estão contados, eis a síntese do amor incomensurável de Deus pelos seus filhos. Através dos ensinos de Jesus, compreendemos que o nosso Pai Celestial preside até aos menores acontecimentos da nossa vida, mesmo que estejamos momentaneamente situados nas posições mais abjetas da terra. As promessas vivas de Jesus são atestados eloquentes da misericórdia infinita de Deus e do seu restrito amor pelos seus filhos, mesmo para aqueles que cometeram os mais terríveis crimes. Há muitos séculos já afirmava o profeta: o Pai não quer a morte do ímpio, mas que ele se redima e viva. E o Mestre Jesus corroborou essa assertiva, afirmando: há mais alegria no céu por um pecador que se regenera do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Obrigada, meu irmão, pela sua presença. Que o Senhor da vida te abençoe, te trazendo esperança aos corações doídos dessas mãezinhas que perderam seus filhos muito amados, que mesmo estando em erros, acreditem, um dia eles também encontrarão a verdade que os fará livres de corpo e de alma, encontrando o caminho da luz. Aquelas que perderam seus filhos pela violência, que encontrem o consolo de Jesus em seus corações. Quando nós não nos revoltamos, nós encontramos forças para continuar. Por maior que seja o luto e a dor, encontramos esperança e novos corações a serem consolados. Mãezinhas queridas, que o Senhor da vida envolva os seus corações amados e que vocês acreditem que novos momentos chegarão e que todos juntos estaremos para contemplar as infinitas bênçãos do Senhor. Que assim seja.